Deixa eu tirar esse fone de ouvido aqui. Desculpa o atraso, hoje teve alguns imprevistos aqui, mudança e assim vai e tudo mais, né? Hoje aqui no dia 24 de 1 a gente vai falar sobre padrões de apego. Se você sabe o que é padrão de apego, qual o seu estilo de apego, já escutou falar sobre isso, qual a importância disso, a gente vai trocar ideia, tá? Sobre essas situações. Vou encaminhar a live aqui, espera um pouquinho, tá, gente? Já vai encaminhando e curtindo também. Boa noite, Rosângela. Tudo na paz? Deixa eu pegar aqui. Sair daqui. Tá. O pessoal vai chegando e eu vou falando sobre padrão de apego. Zilda, cunhada. É isso aí. Pronto. Então, gente, hoje eu vou acelerar aqui o conteúdo, tá? Vamos entender sobre o padrão de apego. Padrão de apego é uma teoria criada por um psiquiatra. Ele morreu em 90. Foi lá por incrível que pareça, 1890 alguma coisa, tá? Boa noite, Elia. Que ele identificou padrões de apego, tá? Foi feito vários testes e foi assim se estudando. Testes que está ligado à teoria de apego, eles faziam o seguinte: pegaram um macaquinho, tá? Antigamente tinha uns testes meio cruel. Um filhote de macaco, e aí tinha duas mães. Eles fizeram, não a mãe real, não era uma macaca, uma estrutura de ferro que não dava aconchego nem nada, só que é onde ele mamava. Tinha um bico de mamadeira, que é onde ele se nutria fisiologicamente. E tinha uma estrutura, tá? Que era de pelúcia, né? Que chamava a mãe felpuda, a mãe de arame e a mãe felpuda, que era onde ele dormia e se sentia seguro, protegido, quentinho e assim vai. E aí ele estava dentro dessa gaiola que tinha essas duas mães. Então quando ele estava com fome, ele ia para a mãe de arame, mamava na mãe de arame, terminava de mamar na mãe de arame, ele ia para a mãe felpuda. Ele se adaptava assim. E depois que ele já estava acostumado com essas duas mães, tinha um aparelho que levantava assim e aparecia um robozinho assustando o macaco, fazendo barulho, acendendo luz. E esse macaco, toda vez que ele se assustava, adivinha para que mãe ele corria para se proteger? Adivinha? Para a mãe felpuda. Ou seja, o grau de importância do apego, do afeto, do aconchego, da sensação de segurança, ou seja, da parte emocional, que a gente pode trazer que uma mãe tratava o básico, o fisiológico, as obrigações, e a outra mãe supria a necessidade emocional de segurança. A gente pode trabalhar isso. Ele corria para a mãe felpuda. Outro experimento que foi feito, tá? Isso mais recente, foi com crianças, né? A mãe chegava numa sala e colocava a criança para brincar. Tinha umas crianças que, tranquilo, saía para explorar o ambiente, dava uma olhadinha para a mãe e continuava brincando, tá? E aí depois de um tempo essa mãe saía da sala e essa criança ficava sozinha. E essa criança que brincava normal, que olhava para a mãe e tal, se adaptava, sentia a falta da mãe, mas continuava brincando. E quando a mãe voltava, tinha um reencontro normal de saudade, assim vai. Tinha outras crianças que elas não saíam para explorar, ficavam ali no barra da saia da mãe, tá? E não brincavam de jeito nenhum. E quando a mãe saía da sala, dava muito chilique, instabilidade, crise. E quando a mãe voltava, ela estava bem que com ódio, revoltada com essa mãe. Então foi se identificando esses padrões de apego inseguro e os padrões de apego seguro. Tudo isso, gente, esses padrões de apego, tá? São instituídos na nossa infância. Então, primeiramente, o que eu vou fazer aqui na live? Eu vou abordar, né, alguns conceitos explicando e vou falar depois o que isso implica, né, na sua vida, tá?
Então, tudo o padrão de apego, ele vai estar ligado à forma que você foi tratado, como você foi educado. A gente pode trabalhar com basicamente 3 padrões de apego. Tem alguns artigos, alguns estudos que trazem um 4º padrão de apego. Mas em bases é o apego seguro, o apego esquivo ou evitativo e o apego ansioso ou ansioso ambivalente. Tá? Ou seja, esses padrões de apego estão intrinsecamente ligados à sua forma de se ver, de se relacionar, como você aprendeu a se relacionar com seus cuidadores. Não é nem com o pai e mãe, com seus cuidadores, quem estava exercendo o papel de cuidador. Entenda uma coisa, padrão de apego pode influenciar sim na sua personalidade, mas padrão de apego é uma postura comportamental que você aprendeu a desenvolver essa necessidade para se regular. Se é uma aprendizagem, você pode aprender a ser diferente. O padrão de apego está totalmente ligado na terapia de casal, nos nossos relacionamentos. Saber como é o nosso padrão de apego, o padrão de apego do nosso parceiro, é de suma importância para eu saber como me portar com ele, entender ali e fazer as alterações necessárias. Tá? Porém, as melhores relações são com pessoas com apego seguro. Relações com apego evitativo ou com apego ansioso, ambivalente ou desorganizado, que seria o outro, tendem a ser mais complicadas. Tá? Então, mais pra frente eu vou falando sobre isso daí. Tá? Então o apego está ligado à facilidade ou dificuldade que você tem de manter as suas relações. Então é um estudo sobre a sua capacidade de vinculação, o seu vínculo. Tá? Então é a forma de se relacionar com o outro e o que você deve esperar deles. O padrão de apego está associado à forma que você se relaciona, o tanto que você se entrega, e também as expectativas que você espera da reação do comportamento do outro, ou que você busca fugir. Tá? Então, isso é o modelo de relacionamento. Compostos por aspectos envolvendo as suas relações básicas. Tá? Então, é o seguro, o ansioso e o esquivo. No padrão de apego seguro, tá? A pessoa foi suprida de atenção e cuidado. Os cuidadores supriam as necessidades emocionais e físicas e passava a sensação de segurança, apoio, orientação. Tá? Então essa pessoa consegue expressar, a pessoa que tem um apego seguro consegue expressar bem emoções positivas com frequência, tem visões mais positivas de si mesmo, tem mais confiança e também mais confiança nas outras pessoas, tem menos medo de se relacionar e menos medo de ser abandonada e tem expectativa positiva referente à relação. Tá? Depois eu vou repetir outros padrões de apego seguro aqui. Tá? No apego ansioso, preste bem atenção. No apego ansioso, a pessoa teve cuidadores inconstantes emocionalmente. Tá? Que hora estava ali, hora não estava. Hora brigava, hora não. Era tudo instável, era tudo imprevisível. E então gera essa ansiedade. Também esses cuidadores tinham um papel, uma postura mais autoritária. Tá? Então isso acaba construindo uma vida mais ansiosa. E aí a criança sente ansiedade por não saber o que esperar. E isso dá uma sensação de insegurança. Tá? E assim vai se desenvolvendo um apego ansioso, tá? Ambivalente. O esquivo, tá? Era porque essa criança sofreu um tratamento de indiferente. Ela sentia como se fosse indiferente, sem dar muita atenção, ignorado. Os pais não eram instáveis, os cuidadores não eram instáveis, não eram agressivos, mas eram frios, indiferentes e distantes. A criança queria relacionamento, brincar, tá, mas não tinha acesso. Ou seja, era mais frio. E assim, também, sem perceber, os cuidadores frustravam a tentativa de aproximação da criança. Pai, vamos fazer tal coisa comigo? Não, tem que trabalhar. Tem que fazer outra coisa mais importante. Então, a tentativa também da criança se aproximar era frustrada. Não necessariamente com agressividade, mas frustrada. Então, a criança vai aprendendo a suprimir seus sentimentos para não se machucar no futuro. Então, ela vai percebendo que não adianta ela ficar esperando nada do outro, que ela está sozinha. Então, ela esquiva, ela foge das relações, ela não se aprofunda. Ela cria uma casca, ela fica mais na dela, ela fica mais solitária. Tá?
E, assim, ó, relações saudáveis, no primeiro apego, né, no apego seguro, é comum ter relações mais saudáveis e positivas e duradouras. No padrão 2, que é o ansioso, é comum ter pessoas mais intolerantes, reações mais intensas e mais conflituosas e relação de mais curto prazo. No terceiro, que é o esquivo, então a dificuldade de se envolver, de construir confiança em alguém, já prevendo, né, uma rejeição no futuro. E assim ele se mantém distante e é menos compreendido. E compreende menos o outro. Tá? Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite, Laodiceia, Núbia, Vanusa. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, tá vendo como o padrão de apego influencia totalmente a sua relação? E culturalmente, né? Culturalmente não, palavra errada utilizada aqui. É muito mais comum ter padrões de apego ansioso e esquivo do que apego seguro, por incrível que pareça. Na verdade, é achismo, tá? Não vou pautar isso em nenhuma pesquisa, é com base clínica e nos conteúdos que eu vou estudando. A maioria das pessoas tendem a desenvolver um padrão de apego ansioso, ambivalente. Então, geralmente as relações se dão com uma pessoa esquiva e uma pessoa ansiosa. Tá? Esse padrão de apego vai ser desenvolvido na sua primeira infância. Tá? O ansioso tem dificuldade de sentir segurança. E essa confiança de sentir segurança é tanto nas suas próprias capacidades e também na capacidade do outro. Porque imagine só, a gente precisa, no nosso desenvolvimento, de uma estrutura segura, de uma base sólida para a gente se apoiar e copiar. Se essa base, que são meus educadores, né, meus cuidadores, são instáveis, eu não tenho como me segurar num negócio que eu não sei se na hora que cai e na hora que não cai. E aí essa base, por ser instável, e eu preciso dessa base para me moldar, eu vou me moldando num padrão estável. Se eu sou instável também, eu também não tenho confiança se eu dou conta, se eu não dou conta. Então é muito comum pessoas com apego ansioso, ambivalente, né, que está no grupo ali de apego inseguro, de ter baixa autoestima, de ter muita ansiedade, de se preocupar demais com as situações, de não confiar nas suas próprias capacidades, ter pensamentos negativos e catastróficos. Isso é bem comum, tá? Pois é, vamos estudar aqui, vamos conhecer aqui. O apego ansioso cobra muita atenção do outro, demanda muita atenção do outro, porque ele quer ser validado, ele quer ter a certeza de que não vai ser abandonado. Então aquela pessoa pegajosa, aquela pessoa dramática, aquela pessoa que vai terminar uma relação e ela não quer, uma pessoa que até às vezes se humilha, né? Tá ligada, eu lembro que eu falei da dependência emocional lá passada. Dependência emocional, uma pessoa com dependência emocional é uma pessoa com padrão de apego, de vinculação ansioso, tá? Ansioso ambivalente, tá? Porque ela sempre está buscando, a pessoa com apego ansioso sempre está testando o amor ou a fé da pessoa. Será que realmente ela não vai me abandonar? E ela cobra isso: você me ama mesmo? Você não vai me abandonar? Você sempre vai estar comigo? Você vai fazer tudo por mim e tal? E é para ter manipulação também dessa confiança, ela tem um padrão mais passivo de dependência emocional, de fazer a vontade do outro, e assim vai, como eu disse na live passada. Tá? O apego evitativo, tá bom? Ela costuma ter, isso tanto faz, tá? Homem ou mulher. Ela costuma ter pequenas relações de curto prazo. Então são pessoas que até se relacionam, mas não aprofundam. Na hora que começa, vamos namorar? Não. Vamos casar? Não. Na hora que começa a perceber que está engrossando o caldo, ela mesma encontra uma forma de sabotar, de sair, e assim vai. Tá? Fica essa da forma que eu falei. Ela tem dificuldade de se aprofundar nas relações, tem dificuldade de falar de si, das suas emoções, isso é muito difícil. E ela busca sabotar as relações, porque ela quer que a relação acabe. Então ela é muito gente boa no começo e tal, mas depois ela fica saturada dessa relação e ela quer se livrar. Por quê? Foi aprendido que uma relação séria não é real, não é possível, eu vou me machucar, essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai me negligenciar, não vai me dar atenção, então eu vou terminar antes que isso aconteça. Tá? Então o esquiva é dessa maneira. O apego seguro, que é o melhor de todos, né? Mas o melhor, vou falar de funcionalidade. A pessoa se sente segura de si, ela teve uma base afetiva suficiente, então ela consegue construir uma nova base afetiva, ou até ela mesma ser a base afetiva.
Ela sabe o seu lugar na relação, tá? Ela não precisa tanto assim do outro para se validar, para se reconhecer, para se afirmar, e precisa de menos validação das suas emoções e menos validação de afeto nas relações, que é uma pessoa mais segura de si, mais segura do outro. Estão se identificando com alguma coisa aí? Tá. Como o padrão de apego foi uma forma que você aprendeu para se adaptar, aprenda uma coisa, gente. Ó, gatilho aí é chave emocional, né? Segredo, código. Tudo na nossa vida é porque a gente está buscando sensação. Tá? A gente está buscando uma sensação. Bota isso na cabeça. Você está buscando se sentir bem. Por que você quer ter uma casa boa? Porque você quer se sentir bem. Por que você quer ter um emprego X? Porque você quer sentir bem, quer sentir reconhecido, admirado, quer sentir segurança, quer sentir bem. Por exemplo, ninguém quer uma furadeira. O que você quer é o furo na parede. E se for ver mais profundo, você não quer o furo da parede. Você quer o quadro pendurado. E se for ver, você não quer o quadro pendurado. Você quer olhar para o quadro e sentir uma boa memória, se sentir bem, admirar. Então seu cérebro está buscando uma estabilidade emocional. O seu cérebro ele se autorregula. Porém, sem treinamento, ele vai buscar se regular conforme ele sabe, com o conhecimento que ele tem, conforme o estímulo que ele vai recebendo. Então, beleza. No apego seguro, eu não tenho muito que me adaptar, porque eu sinto segurança. Quando eu chorava, eu era atendido, meus pais reafirmavam minhas emoções, me protegiam, me supria tanto emocionalmente, tanto fisiologicamente. Então estava tudo certo, né? Então me adaptei bem, confio em mim, confio nas relações, sei lidar com os outros, tenho uma assertividade melhor, assim vai. No apego ansioso, né? Porque os cuidadores eram instáveis, tá? Você não consegue tanto se adaptar. Porque como você vai se adaptar com uma hora que, ó, hora faz frio, hora faz calor. Hora tá bom, hora tá ruim. Então você fica meio ansioso, você fica sem direção. Então você fica perdido. Então você está desadaptado, na verdade. Está buscando uma adaptação, mas por tanta insegurança dessa variação, você fica ansioso porque você não tem confiança de si, você não sabe o que fazer, para onde vai, o que ir, como resolver, e assim vai. Né? Esse seria o padrão ansioso. Já no padrão esquivo, ele buscou se adaptar, porque era constantemente ignorado, né? Não brincavam muito com ele, não demonstravam muito afeto, podia não faltar nada fisiológico, mas a parte do afeto, pai e mãe trabalhando muito, distante, sem conexão, sem brincar, sem perguntar como foi, sem demonstrar também o que sente, esses cuidadores. E aí isso gera uma angústia, uma preocupação no cérebro. E aí o cérebro, para se adaptar, ele tem que criar um padrão de crença e de pensamento. Ó, você distancia que fica mais, espere menos, que é melhor. Você é autossuficiente, você, tá vendo? Você consegue aprender sozinho, você brinca sozinho, assim vai. Então ele até quer ter relações, mas ele não quer chegar a um nível de ser abandonado. Então ele abandona antes, ele machuca antes de ser machucado. Tá? Esse daí eu esquivo. Beleza? Tá entendendo? Porque é o seguinte, esse experimento mostra uma coisa. Tem muito pai e mãe que tem a crença de que eu dou tudo pro meu filho. Tem casa, comida, tem roupa, tem isso, eu pago escola, eu dou tênis, eu dou jogo, eu dou livro, grandes bosta. Grandes bosta. Se você não der o afeto também, na hora do apuro, lembre que o macaquinho correu para a mãe felpuda, não é para a mãe que dava o leite. Era só um montoado de pelo. A outra supria a vida dele. A mãe felpuda não ia garantir a vida dele. O que ia garantir a vida dele era tomar o leite. Mas na hora do apuro, ele recolhia quem? A mãe felpuda. Aí você não é uma mãe felpuda, você não dá esse amparo seguro, porque acha que já está fazendo mais do que sua obrigação e seu dever. Na hora do apuro, seu filho vai buscar amigos, seu filho vai buscar a rua, seu filho vai buscar droga. Tem essa tendência muito maior. Você está distanciando. E aí, ó, na pós sistêmica que eu estou fazendo, o que a gente aprende na parte do desenvolvimento humano infantil? Todo ser humano, toda criança precisa de 4 necessidades básicas para serem atendidas, para ter um bom desenvolvimento. Quando todos esses desenvolvimentos são atendidos, pode ser a condição social que for, ela vai se desenvolver bem. A criança precisa das suas necessidades físicas, roupa, comida, abrigo e assim vai.
Ela precisa de necessidade emocional. Ela precisa de sentir segura, de falar das emoções, de ser acolhida quando chora, quando sente dor, de ter atenção sobre ela, de dizer o que ama, de beijo, ataque, toque. A criança precisa de necessidades sociais. Ela precisa se relacionar com outros adultos, se relacionar com outras crianças. Ela precisa de se relacionar com outras pessoas para se moldar e para se conhecer e para se validar. E a quarta necessidade é a necessidade cognitiva. Ela precisa ser estimulada a resolver problemas, por isso que é tão importante dar quebra-cabeça para a criança brincar, Lego, leitura. Então a criança com essas necessidades estimuladas e garantidas, mesmo que seja pouco, ela se desenvolve bem. Porque tem crianças de renda pouca, né, de situações de vulnerabilidade, que são mais desenvolvidas e conseguem crescer e se adaptar na vida melhor do que crianças de pessoas, famílias de classe média alta ou rica. Porque se a criança em vulnerabilidade tem essas 4 necessidades atendidas, e o filho de uma pessoa, de uma família com mais poder aquisitivo, sei lá, não tem um cognitivo estimulado, ou não tem um afetivo estimulado, ela não se desenvolve bem. Tá? Então o padrão de apego está ligado a isso também, a essas necessidades atendidas, principalmente nas necessidades afetivas. Então, o apego ansioso também é comum ter uma revolta sobre o seu pai. O evitativo também, mas o ansioso é mais. De ter uma relação de ódio e amor. Eu amo odiá-lo. Não os pais, né? Perdão, os cuidadores, pai, mãe, vó, quem cuidou, tá? Deixa eu ver aqui, eu também acho um erro dar tudo bens materiais e deixar faltar amor e carinho, a Rosângela está falando. E a Vanusa, verdade, Rosângela, meu pai dizia que eu tinha tudo vida de rainha e deixou o principal, amor, carinho e atenção. Exatamente, porque são 4 necessidades, tá? E tem pai que faz pior ainda, cuidador que faz pior ainda. Joga na cara, você tem tudo, eu faço isso, não sei o que lá. Né? Como se devesse obrigação, como se cobrasse uma manutenção, um aluguel do seu filho. Né? Você tem, eu te dou, eu te dei essa obrigação. Gente, não é assim. Lógico que o pai e mãe tem que construir e exigir respeito e educar, impor limites, dar regras e assim vai. Mas cobrar, é o seguinte, seu filho nasceu porque você quis, não foi porque ele quis, não. Foi uma necessidade de realização sua. Então não se deve jogar esse peso nele com uma cobrança do que ele fez. Se ele fez foi porque você quis, a responsabilidade é sua, não é dele. Tá? Então bota isso na cabeça. Tá bom? Então eu vou continuar falando aqui mais um pouco dos padrões de apego. O apego seguro, a pessoa também tem mais autonomia. A pessoa tem mais segurança de si, ela tem mais atitude, tá? Ela tem menos necessidade de atenção, sente mais segurança, tem mais iniciativa, pede ajuda quando é necessário, consegue colocar limite nas situações, nas relações, e consegue também ser assertiva. Ó, entendo o seu lado, mas eu não gosto, eu não concordo. Ela se posiciona, ela tem firmeza, ela tem segurança em si mesma. Então é um padrão mais saudável, mais funcional, mais assertivo. O padrão evitativo é uma pessoa que tem insegurança, tanto dela quanto das pessoas, tem uma desconfiança do outro, pois ela não teve apoio, tá? E ela é uma pessoa que não consegue ser muito independente. Ah, não, perdão. Ela é uma pessoa mais independente. Mesmo que essa... a Selma está falando que obrigado pelas colaborações. Obrigado, Selma. Então, a evitativa, ela tem desconfiança no outro e nela mesma, tá? Pois ela não teve esse apoio. E ela tem um senso de independência, de morar sozinho, de se virar, de se adaptar, de não querer ninguém na vida dela, de tocar a vida dela, de sair logo de casa... E assim vai. Tá? Ela não pede ajuda a outras pessoas porque ela não confia. Ela tem dificuldade de fazer amizades e de manter essas amizades porque acha que a qualquer momento pode ser traída. Ela é uma pessoa mais solitária. Tem dificuldade de falar das suas emoções, do que sente, de expressar seus sentimentos. Ela gosta mais de assuntos intelectuais, de filosofia. Ela gosta mais de aspectos cognitivos, de inteligência. E ela busca mais a lógica. Porque se eu não tenho afeto, eu vou compensar, buscar uma necessidade. Se eu não estou afeto, se meu pai não está brincando comigo, eu vou aprender a brincar. Se eu consigo aprender a brincar sozinho, eu consigo outras coisas. Então ela vai sendo meio autodidata, vai se virando sozinha. Só que isso impede ela se de vincular bem nas situações. E onde causa o sofrimento? Às vezes ela mesmo querendo se relacionar melhor, é como se tivesse um gatilho que a impedisse. Porque a gente tem que entender o seguinte.
tá? Tudo isso o nosso cérebro vai programando, como se fosse um programa de computador. Qual é o padrão? Tá, fulaninho se comportou isso, então o padrão de se relacionar com as pessoas é assim, 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 assado. Então mesmo você ter uma vontade, o seu cérebro está programando. Então tem que fazer uma ressignificação, uma reprogramação mental. Tem como inverter isso? Tem. Zerando as pendências emocionais, acolhendo, fazer um treinamento de habilidade social, de comunicação, entendeu? Tudo isso já gera essa melhora. Tem que procurar ajuda profissional. Sozinho não consegue, não. Porque sozinho é até difícil você se perceber. Talvez se perceba, mas a solução sozinho não consegue. Tá? Então é muito bom ter clareza nisso daí. E a gente busca, por essa programação mental, o cérebro é preguiçoso, o cérebro ele busca repetir padrões, ele busca seguir o caminho que já sabe. Quando a gente tem um padrão de apego não identificado, quando você não tem clareza do seu padrão de apego, das suas pendências emocionais, da sua história, de questões não resolvidas com seus cuidadores, a tendência do seu cérebro é repetir o padrão. Então pessoas que se relacionavam, que tinham os cuidadores ansiosos, instáveis, até agressivos, buscam se relacionar com pessoas desse padrão. E vice-versa, a gente busca repetir na nossa relação os padrões dos nossos pais. É uma questão do cérebro que segue isso. Tá? Eu chamo de inconsciente porque é um padrão automático, que você não tem o domínio claro disso acontecendo. Por quê? O cérebro já sabe a programação, ele reconhece os dados como se fosse um algoritmo e vai seguindo os padrões. Tá? O apego inseguro ambivalente, que entra aqui o apego ansioso. Por que ambivalente? Eu vou trazer aqui isso também. Tá? Isso pode se manifestar ou não. Deixa eu ver aqui. Tá. A pessoa vai alterando, ora ela se apega, necessita muito do cuidado, ora ela se distancia. Aí ela volta arrependida e ora ela ataca de novo. Ela fala, desculpa, eu te amo, eu vou te dar carinho, não sei o que lá, e ora ela bate. Por quê? Os pais dela eram assim, os cuidadores eram assim, então ela aprendeu a ser dessa maneira. Por isso, gente, que eu falo num vídeo lá no meu canal do YouTube, Oficina de Casal, não se relacione com uma pessoa sem história. Entenda a história de vida do seu parceiro e da sua parceira para entender os padrões, para ver se você dá conta dessa carga, desse peso, se você consegue se adaptar e para você entender e acolher e conseguir transformar, né? Transformar não, porque você não vai mudar ninguém, né? Mas para conseguir ter um caminho de mudança mais fácil, tá? Quem vai querer mudar é o outro, mas você pode incentivar, apoiar e assim vai. Tá? Continuando. Os pais eram inconstantes, né? Instáveis, ora presentes, ora não. Isso causa insegurança e ansiedade, tá? Superproteção em excesso também gera esse apego ansioso. Muito frequente o excesso de problemas também nas relações, tensão. E aí ela precisa ser uma pessoa que precisa ser constantemente acalmada, que tem crise. Pessoas que sempre pedem ajuda a outras pessoas, que sempre está buscando conselhos, né? Ela apresenta muitas vezes reações exageradas, tá? E por qualquer sinal de rejeição, ela fica extremamente alterada e instável. Tá bom? Esse daqui é o padrão de apego inseguro ou ansioso ambivalente, tá? Então essa pessoa precisa muito da atenção, da necessidade de afirmação da outra pessoa, porque tinha esses problemas. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa aqui, que eu estou com uma ideia que eu estou esquecendo de alguma coisa. Ela tem um padrão mais preocupado também, mais ansioso. É isso. É isso. Tá? É isso. E aí tem também, né, a gente pode trazer o apego desorganizado. Tá? Já falei do seguro, do evitativo, do inseguro, o ansioso ambivalente. Tá? O desorganizado tem características de estado mais depressivos, também ansiosos, e estresse pós-traumático. Tem dificuldade também de lidar com frustração. Está ligado a maus tratos mais severos, tá? E abusivos dos seus cuidadores na infância. Tem uma maior tendência de usar drogas, álcool, algo do tipo, de fugir, tá? Tem uma tendência maior de fugir
das relações de emoções negativas, tem o costume de quebrar regras, de ser abusivo e agressivo, porque foi isso que ele vivenciou, tá? De manipulador, expressa muita raiva e necessidade de punir a outras pessoas. Por isso, gente, que quando eu pego um caso de relação tóxica e tal, eu não consigo muito bem, por mais que possa sentir um ódio, uma revolta ali do abusador, eu entendo que por trás de todo agressor tem um histórico de agressão. E se ele não foi acompanhado, não foi acolhido, não lidou com essa emoção, ele vai ter esse histórico de agressão. Tá? Então, por isso é tão importante a psicoeducação, a psicoterapia e essas coisas. Por isso que tem essas lives toda segunda-feira. Só que, vamos botar uma coisa aqui no papel. Tudo isso, gente, tá ligado à relação com seus cuidadores. Principalmente pai e mãe, foi eles que te cuidaram. E tudo isso permanece na sua vida, esse padrão permanece, enquanto você ficar... É um padrão infantil. Então é a sua criança interior falando mais alto, mandando em você. Tudo isso acontece por pendências emocionais não resolvidas, necessidades não atendidas, perdão não elaborado. E a pessoa está com 30, 50 nas costas, e o seu cérebro, um padrão inconsciente, acha que para resolver isso eu vou ter que receber a confirmação do meu pai e da minha mãe, que eu vou ter que mudar no tempo. Então tem que saber lidar com a revolta, e não é vou mudando no tempo. Bota na tua cabeça. Foi responsabilidade dos seus pais você ter resolvido isso. Mas hoje, se você já é adulta, é responsabilidade sua cuidar de si e se resolver. Seus pais erraram, mas eu acredito que com uma conotação positiva, um viés positivo, querendo acertar. Porque tenha certeza, você é pai e mãe, você vai ser pai e mãe, você vai errar em algum ponto, mesmo querendo acertar. Então seus pais fizeram o que estava cabível, o que eles sabiam. Cuidado da forma que eles foram aprendidos, porque esses padrões de apego, você vai vendo que vai se repetindo. Filhos de ansiosos ambivalentes vão ser ansiosos. Filhos de rejeitadores vão ser rejeitadores. Então você, hoje, na sua maturidade, você tem como quebrar esse padrão. Chama a responsabilidade para você. Para de jogar a responsabilidade do seu bem-estar, da sua saúde mental, das suas pendências emocionais no outro. É você agora. É você e Deus, é você e seu terapeuta. E tem como resolver isso se você quiser. Para você ter uma vida plena, aceitar melhor seu pai, sua mãe, se relacionar melhor com ele, se relacionar melhor com seu marido, esposa, amigos, assim vai. Repito, isso não é uma coisa que te determina. Isso são características que você tem, que você aprendeu a ter. Então é totalmente possível você desvincular com os padrões de pensamento, com as crenças que mantêm isso, e aprender uma nova forma de se comportar. Tá, o apego seguro, tá ok, mantém um apego seguro. Agora o apego evitativo, o ansioso ambivalente, o desorganizado, precisa de intervenção terapêutica, precisa de intervenção profissional, tá? Porque senão vai chegar num ciclo, né? E aí imagine só uma relação. O inseguro o ansioso ambivalente vai se relacionar com o apego indiferente, né? O evitativo, o esquivo. Aí ele pede atenção, o esquivo sai longe, aí ele quer mais, aí o esquivo rejeita, aí ele reforça a ideia dele de rejeição, né? O ansioso reforça a ideia de rejeição e entra no sofrimento. Ou então ele se submete a aceitar aquelas migalhas para continuar mesmo assim com o rejeitador, achando que vai mudar, que se dando atenção vai mudar, e o rejeitador não consegue muitas vezes sair, aí ele quer sair. Olha só como está o conflito, certo? A tendência é que a pessoa com apego seguro é que conseguiria desenvolver mais estabilidade para lidar com os outros apegos disfuncionais. Então a pessoa com apego seguro, ela teria mais manejo, teoricamente falando, para se relacionar com apego evitativo, com apego ansioso, com apego desorganizado. Porque ela tem mais assertividade, ela tem mais segurança de si. Já os outros, o apego inseguro é muito ligado, tipo assim, também ao autocuidado, quer dizer, proteção demais. Sabe aquele pai que não deixa o filho viajar, não deixa o filho sair, não deixa o filho brincar na rua, não deixa o filho ir dormir na casa de colega, não deixa o filho fazer trabalho fora de casa, não deixa o filho sair para campeonato, não deixa o filho ficar na casa de ninguém. Tudo o filho não pode. O que vai construir na cabeça da criança? Se eu não posso é porque meu pai não tem confiança e segurança em mim. Se eu não tenho confiança e segurança em mim é porque eu não sou capaz. Se eu não sou capaz,
eu não vou saber lidar com o problema. Meu Deus do céu, pode aparecer um problema, eu não vou saber lidar. E assim vai. Mais ou menos essa dinâmica. Então essa superproteção é um veneno. Porém, deixar largado demais vira o evitativo. Ah, tá nem aí, vai na rua, volta a hora que quer, faz o que quer. Porque a criança precisa de regra, de exigir respeito e de ter limite para ela construir o amor e o afeto. Eu atendo família, eu já peguei casos de família que o pai é mais punitivo e a mãe mais permissiva. Sabe de quem os filhos gostam mais? Do pai punitivo. Porque o pai pune e dá mais atenção, carinho, afeto. Ele pune, mas ele protege. A mãe não pune, mas não passa segurança. É instável. Lembre, você demonstrar segurança para o seu filho no cuidado, segurança para o seu parceiro, é uma das coisas mais importantes, mais preciosas, tá? Para você conseguir relacionar bem. E você também auxiliar outra pessoa a construir essa segurança, falando, eu estou aqui com você, se dá certo ou está errado, eu estou aqui, vamos fazer do jeito que dá, você vai aprimorando, se errar, tudo bem, você vai fazer melhor da outra vez. É isso que precisa para uma relação saudável. Então cuidado, essa superproteção vai gerar um senso de que eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz, nada eu posso, ainda não estou pronto, e assim vai até a idade adulta. Aí uma pessoa que entra em depressão, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não consegue trabalhar, que não consegue empreender, que não consegue ficar no emprego, que tem baixa autoestima, entendeu? E vai aparecendo outros problemas, outras patologias. Então isso é um veneno, tá? Então com o apego evitativo, o ansioso e o desorganizado tem tendência de aparecer patologias muito maior. Do seguro nem tanto. O seguro seria o ideal, o padrão mais saudável, porém é difícil, é complicado achar isso. Geralmente, apego seguro, a construção de apego seguro vão ser de pais, né? De uma linha ali de geração que teve esse padrão de apego seguro e vai se repetindo. Mas às vezes, o que está ligado a isso? Ou por ter sofrido ali uma evitação e compensar dando afeto, ou compensar um apego disfuncional. Eu tive um apego disfuncional e aí uma geração busca tratar de uma outra maneira. Porque nós temos dois mecanismos, ou a gente repete os padrões disfuncionais, ou a gente hipercompensa do outro lado. Mas também pode estar associado com famílias mais instruídas. Famílias que têm poder aquisitivo maior, ou que têm mais instrução de leitura e tal, de saúde, tá? Tendem a uma tendência maior de ter cuidados melhores também. Então entenda, só suprir o fisiológico, o abrigo, não é o suficiente. Na verdade, isso daí não faz bosta nenhuma de diferença. Tá? Você está cumprindo com a sua obrigação, com o seu dever básico, de ser um ser humano decente. Porque se você não fizesse isso, você não seria nem um ser humano decente. Porque se é para fazer um filho e não dá nem isso, não sei nem se dá para chamar de ser humano, concorda comigo? Né? É um contexto, um dilema moral aí bem grande. Já que resolveu ter filho, então tem que suprir de emoção, cognição, social e físico. Essas 4 necessidades básicas. E eu vou chamar a responsabilidade para resolver esse padrão de apego, se relacionar com pessoas mais estáveis, estudar mais sobre isso, fazer terapia, entender os seus padrões de comportamento, se aceitar como é, querer mudar e resolver as pendências emocionais. Com a hipnose, com a regressão, isso fica muito mais dinâmico, muito mais fácil também. Mas com a psicoterapia também é muito eficiente. E com o treino de habilidades sociais, que você vai aprendendo a se comunicar, como se relacionar, construir uma assertividade, uma empatia, uma comunicação não violenta. Tudo coisa que eu sei, tá caindo nos livros aqui, né? Tudo coisa que eu sei fazer, tá, gente? Só para deixar bem gravado, tá? Você resolve esse padrão. Só que a escolha tem que ser sua, a decisão tem que ser sua, tá? Então pense com carinho o que você quer da sua vida, qual padrão você quer se identificar. Eu ia trazer aqui, mas eu não consegui baixar na internet. Mas se você digitar lá, qual é meu padrão de apego? Testes de vinculação, né? Teste de apego. Vai ter vários testes, vários quiz inventários que podem te dar um resultado mais ou menos ali do qual seria o seu padrão apego, ansioso, seguro, ambivalente. Se você tem curiosidade para saber até a porcentagem desse padrão de apego, procura lá na internet, vai fazer esses quiz aí e depois você pode até me compartilhar o resultado. Só que atenção aqui. Não se pare com essa mania de se rotular. Ai meu Deus,
eu sou evitativo, não tem como mudar, é porque eu sou assim mesmo. Né? Para, cresce, amadurece, acorda pra vida. Tá? Eu sou ansioso, violento, inseguro, não sei o que eu faço, aí já tô lascado. Não. Você vai identificar para saber como vai trabalhar, o que vai mudar. Não vem com esse papo de rotulação, de murmuração. Eu sei que pode ser difícil, eu sei que os pensamentos vão querer te sabotar, te prender, ficar no ciclo, na ruminação, mas a atitude é sua. Foca no que você quer, no que você quer melhorar e busca. Hoje é possível mudar. A decisão vai ser sua. Vanusa Teodoro, aqui infelizmente não tem esse tratamento. Como não? Certo? Tem certeza? E outra, eu atendo online também, Vanusa. Eu atendo online também. Tá? E o atendimento online tem o mesmo resultado. Beleza? Se você quiser conversar e orientar isso. Tá bom? Exatamente, ó. A Ilha Cristina já está falando aqui, ó. Terapia online. Se a gente ficar nesse estado de ruminação, não tem jeito mesmo, eu sou assim, a vida é isso, a vida é aquilo outro. Gente, tudo uma questão de percepção, uma questão de busca de desejo, de treino, de habilidade. Agora, se você ficar nessa crença, lembra da live que eu fiz das crenças? Tá? Essa live aqui, ó, conecta com a live de crença que eu fiz. Tá, tem tratamento online. Se você não quiser tratamento comigo, tem com outras pessoas. Busca o tratamento. Certo? Busca o tratamento. Se você está vendo a necessidade, então busca o tratamento. Doenças mentais, padrões equivocados de pensamentos, casos de sofrimento tão grave quanto problemas físicos e também precisam ser intervidos. Tá? Se você quiser, eu estou deixando aqui à minha disposição. Pode trocar informação comigo depois. Sim? Fala comigo e a gente vê o que faz. Beleza? Seria uma honra te orientar e ver o que é possível fazer. Tá bom? Então foca nisso. Essa live também se conecta com a live que eu fiz ontem, segunda-feira passada, de dependência emocional. Tá? E ó, se você fala assim, Mateus, mas o que eu faço? Tá? Mateus, o que eu faço? Eu me identifico com mais de um padrão, porque tem hora que eu sou assim, tem hora que eu sou assado. Eu vi que eu sou seguro, mas eu não sou seguro toda hora. Porque todos esses padrões de apego, posso dizer que você tem. Todos nós temos aí um padrão de segurança, evitativo, esquivo, ansioso e assim vai. Só que vai ter um padrão de apego predominante. Mas nada impede eu ter um apego seguro com a minha esposa. Mas pode ser que no meu trabalho eu tenha um apego evitativo. Pode ser que no meu trabalho eu tenha um apego ansioso. Ou vice-versa. Pode ser que na minha relação afetiva eu tenha um apego X e lá no trabalho eu tenha um apego mais seguro. As relações também, a forma que o outro também se relaciona e me dá de estímulo, também interfere na manifestação do meu apego. Então, por você ter todos os padrões de apego, você consegue deixar mais forte aquele que você quiser. Aquele que você investe tempo, dedicação, atenção e assim vai. Tá? E assim vai. Então é isso, gente. Hoje eu falei um pouco mais sobre o padrão de apego. Hoje eu posso falar mais sobre isso, porque é uma teoria bem vasta, bem rica. Eu preciso saber dessa teoria, porque como eu sou terapeuta de casal, treinador de habilidades sociais, terapeuta familiar, isso é extremamente importante. E também na base com a hipnose, que uso para tratar vícios, fobias, ressignificar traumas, livrar de maus hábitos, pensamentos equivocados, assim vai, também está totalmente ligado. Tá? Então, com a regressão a gente consegue atingir talvez a causa, né, do problema, da situação, e ressignificando isso de uma maneira mais potente, tá? Com mecanismos ali de parada, de regulação emocional com a hipnose também. Então a hipnose é uma ferramenta riquíssima que vale a pena você conhecer ou ter uma experiência, tá? Para intervir medo, né, na verdade fobia, vícios, ressignificação de trauma, parar maus comportamentos e maus hábitos e assim vai. Beleza? Então espero que essa live tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham gostado. Estou à disposição para trocar ideia, para conversar, para ouvir. Não tô, seja para marcar um atendimento ou não, pode chegar em contato comigo. Tá? Assista às outras lives e me mande sugestões se você quiser falar comigo, trocar uma ideia. Tá bom? Combinado? Então é isso. Hoje a gente vai ficando por aqui. Tá? E a gente vai se falando. Vamos trocando ideia e assim vai. Pesquisem lá o padrão de apego na internet, um inventário, um teste, só para ter uma noção, não é para ficar se rotulando não, tá?
Mas vamos começar a trazer a responsabilidade da nossa vida, da nossa melhora para nós. Nossos pais podem ter nos feridos e feito algum defeito, tudo bem. Acontece. Agora você cresceu, não é? Então a responsabilidade é sua. Vamos tocar essa vida? Vamos deixar o que está no passado? Vamos curar essas feridas? Vamos ressignificar tudo isso daí? Isso é totalmente possível. O mais importante é você se entregar e querer. O como, deixa comigo. Eu sou um profissional dessa área. Mas você tem que querer, se entregar e se empenhar a fazer mudanças, a se desvincular e desapegar de coisas para conseguir ter uma vida melhor. A parte do tratamento da minha capacidade, eu tenho total segurança e garantia de resultado. Da minha parte. Como o resultado não depende de mim, a terapia sempre depende do paciente, os seus 50% eu não garanto. Então, fechando a conta do processo todo, eu não garanto uma terapia que te mude de vida e que dê resultado. Mas a minha parte eu garanto. Tá? Tanto é que eu tenho pacientes que têm mudanças assim, estupendas, de sair de introversão para conseguir uma namorada. De sair de traumas ali com pais, para sair falando com o pai, e depois arrumar um namorado, um emprego, assim vai. Eu tive várias mudanças, de voltar à relação e casar, de curar feridas ali de 60 anos atrás, quando eu atendi um casal mais idoso. Entendeu? Então, com minha experiência clínica, eu percebo cada vez mais a minha capacidade, né, e meu constante estudo também vai ajudando isso. Então, eu tenho que me afirmar também, não é sendo snob. Eu reconheço, tem muito que aprender, tem coisas que eu não vou conseguir fazer, mas depende dos dois. Tá? E se assim, então, você quiser passar uma indicação, alguma coisa assim, também estou à disposição. E avisando que eu estou me mudando para Pimenta Bueno. Vou sair de Rolim de Moura e vou para Pimenta Bueno. Daqui a pouco as lives vão ser em outra casa, lá em Pimenta Bueno. Tá bom? Então, muito boa noite. Muito obrigado, Hélia, pela sua presença aqui. A gente podia marcar um dia para trocar uma ideia, para conversar, né? Marcar o contato, pegar o WhatsApp e assim vai. Seria muito interessante. Está corrida aqui minha vida, mas eu vou me organizar para fazer isso esse ano. Tá? Então, muito bem, boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem, live de segunda-feira. Tchau, tchau.